Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Nas últimas aulas nós discutimos um pouco a história do pensamento geográfico. Vimos o período clássico, passamos pelo período moderno até chegarmos ao período atual. Nessa aula de hoje nós iremos discutir um pouco as categorias geográficas, que são conceitos que fazem recortes espaciais para que possamos analisar esse espaço geográfico. Que conceitos são esses? O conceito de lugar, paisagem, espaço geográfico, região, território. São conceitos que dão esse embasamento para a análise geográfica que nós denominamos de categorias geográficas. Nessa aula de hoje nós iremos ver dois conceitos, o conceito de lugar e paisagem. Vamos para o primeiro. O primeiro eu começo com a pergunta, o que é lugar? Outra pergunta que irei fazer é, o que é local? Será que são a mesma coisa? São dúvidas que aparecem que a gente vai tentar elucidar. Será que lugar é sinônimo de local? Essa é a pergunta que a Joana quer saber. Vamos tentar então entender o que é lugar e local. Eu começo aqui trazendo para vocês uma imagem. Nessa imagem tenho duas crianças sendo levadas pelos pais para a escola, onde uma acena para a outra, porque são crianças que se conhecem. Nessa outra imagem aqui eu tenho imigrantes japoneses chegando no Brasil e os brasileiros recebendo esses imigrantes japoneses. A partir dessa imagem, qual eu colocaria como? Que é uma imagem que representa o lugar e qual é a imagem que representa local? Na imagem 1, eu tenho duas crianças que estão chegando à escola com seus pais. Essas crianças acenam uma para a outra e se conhecem. Na outra imagem, eu tenho japoneses sendo cordiais com os brasileiros que estão aqui nesse território. Então, a partir dessas imagens, a gente vai ter que, na imagem 1, a gente diz que é lugar. Na imagem 2, a gente diz que é local. Por quê? É isso que nós vamos entender um pouquinho. Então eu vou trazer para vocês alguns conceitos de lugar. O primeiro conceito é que é definido pelo caráter subjetivo de posse, pertencimento e identidade. Nesse conceito, lugar é algo subjetivo. É onde cada pessoa é que vai dizer se aquele lugar a ele pertence, se ele tem identidade com aquele lugar, ou se ele tem esse sentimento de posse com aquele lugar. A partir dessa subjetividade de posse, pertencimento e identidade, é que nós iremos dizer se ali é o lugar ou não da pessoa. Outro conceito é que lugar é o espaço que é familiar, que faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, uma rua que eu cresci desde criança naquela rua, brinquei, tive as minhas aventuras, minhas brigas com os coleguinhas. Será que essa rua, ela tem esse caráter subjetivo de pertencimento, de identidade, de posse? Será que a casa onde eu morei toda a minha vida é o meu lugar? Isso vai ser definido pelo caráter subjetivo. É cada um que vai dizer se esse lugar te pertence, se você tem essa sensação de identidade e posse com esse lugar. Outro conceito de lugar é que é o lugar que nos é afetivo, que desenvolvemos ao longo do tempo. Por exemplo, a rua. Quando eu estou na rua eu lembro de muitas coisas que são afetivas. Se elas são afetivas, ele tem um caráter agora subjetivo. Se ele me pertence, se eu tenho uma identidade com essa rua, com essa casa, com esse bairro, com essa cidade. Então, esse caráter de afetividade é que dá também esse conceito de lugar, essa definição. Outro conceito é que são carregados de emoções, que nos dão a sensação de segurança. Por exemplo, quem nunca viajou? Eu acho que todos nós já viajamos. Por exemplo, se eu for para um lugar que eu nunca estive, quando eu chego nesse lugar, eu vou estar com aquela sensação de insegurança, porque eu não tenho uma identidade com esse local. Eu não tenho um pertencimento. Não é um espaço familiar. Não é um espaço afetivo. Então, se não é um espaço que eu tenho esse sentimento de pertencimento, de identidade, onde estão as minhas emoções, ali é um local.
Porque lugar, ele é carregado de quê? De emoções. E quando eu saio desse local e volto para a minha cidade, lá eu sinto essa sensação de segurança. Como se dissesse, ufa, agora estou no meu lugar. Porque esse lugar, ele é carregado de pertencimento, de posse, de identidade, de emoções, de afetividade, de segurança. E é um espaço familiar. Então, galera, se a gente voltar para as imagens, a gente vai perceber que a imagem 1 é lugar, porque essas crianças elas estão construindo essa identidade com esse lugar. Estão construindo uma relação de pertencimento. A escola é algo familiar a essa criança. A escola apresenta uma afetividade para essa criança. A escola é um local de segurança para essa criança. Já na imagem 2, a gente vai ver japoneses chegando num espaço que esse espaço vai ser apenas o local dele, porque ele não tem uma relação de identidade, de pertencimento, de posse. O Brasil, para ele, que está chegando agora, não é um espaço familiar. Ele vai construir essa identidade, esse pertencimento. Então, enquanto ele vai construir, esse espaço aqui vai ser o local desse japonês. Então, sabemos agora que local e lugar são coisas diferentes. Então, agora a Joana, lá da imagem, ficou sabendo, e vocês agora estão sabendo que lugar e local não são sinônimos, são conceitos diferentes. Lugar, ele apresenta pertencimento, posse, identidade, lugar familiar, onde tem afetividade, emoções e a sensação de segurança. Local é um espaço que não apresenta essa identidade, essa afetividade. É um espaço que é desprovido dessa subjetividade que dá esse caráter de lugar. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos ver outra categoria diferente. Vamos imaginar agora, galera. Vamos ver essa imagem aqui. Vamos imaginar que a gente está fazendo um sobrevoo pela cidade de Coronel Jansá. Eu vou liberar esse sobrevoo. Fizemos esse sobrevoo pela cidade de Coronel Jansá. Saímos do Colégio Estadual Santo Antônio, passamos ali pela Ponte do Sanharol, olhamos a Ponte do Sanharol, vimos a vegetação, o Rio do Peixe, vimos algumas casas ao fundo, vimos o cemitério. Depois passamos ali pelo Chiqueiro dos Porcos, vimos o Rio do Peixe também, o seu solo, alguns afloramentos rochosos. Vimos várias coisas. E nessa nossa visão e observação panorâmica da cidade de Coronel Jansá, a gente vai discutir outra categoria, que nós chamamos de paisagem. E o que é paisagem? Eu vou trazer alguns conceitos de paisagem. É um conjunto de formas que, em determinado momento, revelam relações entre o homem e a natureza em diferentes épocas. Como assim? Vou trazer essa imagem aqui. Essa imagem aqui é a cidade de Olinda, ou seja, são casas, são um conjunto de formas, casas, vegetações, que são de diferentes épocas aqui. E ao fundo eu tenho Recife, com grandes prédios. Ou seja, nesse espaço aqui, eu estou vendo uma paisagem que me revela um conjunto de formas, onde eu vejo aqui a relação homem e natureza de diferentes épocas. Essa aqui, Olinda, uma cidade antiga, e aqui Recife, uma cidade mais moderna, com prédios. Então, que essa paisagem, um conjunto de formas que em determinado momento revelam as relações entre natureza e o homem em diferentes épocas. Eu tenho outro conceito, que é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais que podemos abarcar com a visão. Por exemplo, na nossa viagem de helicóptero, que eu coloquei hipotética, vimos uma paisagem. E nessa paisagem, olhamos lá elementos naturais, como vamos ver aqui a mata ciliar ao Rio do Peixe. Vimos o Rio do Peixe, que é um elemento natural. Vimos algo que é artificial, uma ponte, foi construída pelo homem. Vimos aqui também, ao fundo tem um cemitério, tem um galpão aqui do lado. Então, aqui
nessa imagem, vamos ver um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais. E outro conceito também que eu gosto muito é que paisagens são áreas as quais nossos sentidos, visão, olfato, tato, audição, são capazes de observar e fazer delas uma possível interpretação. Por que eu digo isso? Uma pessoa que tem uma limitação visual, será que ela não pode sentir a paisagem através do cheiro? Através da audição? Então a paisagem, ela não é só abarcada pela visão. A gente consegue observar pela visão, mas também conseguimos interpretar essa paisagem através do cheiro, da audição, do tato, certo? Então paisagem, ela apresenta essa diversidade, que é um conjunto de formas naturais e artificiais que nos remete a diferentes épocas. Então paisagem é tudo isso, e esses conceitos que eu coloquei para vocês aqui, ele define um pouco o que é paisagem. E a paisagem, ela pode ser natural. A paisagem natural é onde só tem elementos da natureza, como relevo, vegetação, rios, oceanos, clima. E a paisagem cultural ou artificial, que são aquelas paisagens que já foram transformadas pelo ser humano, onde eu vou ter prédios, casas, pontes. Vai ser essa paisagem que a gente denomina de paisagem cultural. A paisagem natural são os aspectos da natureza sem a interferência do homem. A paisagem cultural, a gente vai encontrar uma paisagem modificada pelo homem, através de construção de casas, edifícios, pontes e estradas. Essas paisagens, pessoal, elas se transformam ao longo do tempo. E essas transformações da paisagem ao longo do tempo, a gente coloca ela em diferentes escalas de tempo. Então vamos ver a primeira escala de tempo. A gente pode ter uma transformação da paisagem a partir do tempo histórico. Esse tempo histórico é contado em séculos ou fatos marcantes. Por exemplo, eu trago essa imagem aqui, que é do período da mineração aqui no Brasil. Foi um fato marcante que transformou essa paisagem, que já tem séculos. Então essa paisagem a gente analisa através do tempo histórico. As grandes navegações foi outro fato histórico que a gente analisa através do tempo histórico. A colonização do Brasil, um tempo histórico. Então, são diferentes escalas de tempos para analisar essas transformações da paisagem. Então, o tempo histórico ele é contado em quê? Em séculos e fatos marcantes. Outra escala de tempo que a gente analisa é o tempo cíclico. São fenômenos em que se repetem. Por exemplo, um terremoto. Acontece um terremoto em um local, depois passa algum tempozinho, 1 ano, 2, 3, repete esse terremoto. Isso a gente analisa, então, transformações na paisagem através do tempo cíclico. Outro exemplo do tempo cíclico é o fenômeno El Niño. Esse El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Então, acontece em períodos e períodos e a gente chama isso de tempo cíclico. Outro tempo que a gente denomina é o tempo geológico, que ele é calculado em eras e períodos. Acontecimentos que passaram por milhões e bilhões de anos. A exemplo aqui é a formação da Terra. É um exemplo de transformação da paisagem durante milhões e bilhões de anos. Assim, temos as transformações da paisagem em diferentes escalas de tempo. Tempo histórico, tempo cíclico e tempo geológico. Então, galera, nessa aula de hoje a gente viu um pouco a discussão do que é lugar, do que é paisagem, e vimos como essa paisagem ela pode ser transformada ao longo do tempo em diferentes escalas. Então, galerinha, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.